Investidores em ritmo de festa. O Ibovespa fechou nessa terça-feira de volta aos 106 mil pontos, depois de uma alta impressionante de 4%. Não foi pouca coisa, não. 4% de movimento para cima. O gatilho do bom humor e de apetite por risco veio logo na manhã, às 9 horas, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do mês de março. E ela veio abaixo do que o mercado estava esperando. Não veio assim brutalmente abaixo. O mercado estava apostando em 0,77, veio 0,71, mas o mercado se agarrou nisso de tal forma impressionante. Apesar das ressalvas feitas por economistas durante esse dia, né, o pessoal interpretando esse dado de inflação do mês de março, a inflação abaixo do esperado funcionou como uma espécie de correção de rota, com investidores já colocando no preço a expectativa de um afrouxamento monetário, isto é, de uma Selic abaixo dos atuais 13,65%, que seja capaz de impulsionar a economia e, portanto, as ações, especialmente aquelas ligadas ao ciclo do consumo. A confirmação por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o governo vai apresentar até esta sexta-feira, finalmente, o arcabouço fiscal ao Congresso Nacional, também acabou ajudando a lustrar a confiança dos investidores nessa terça-feira. Mas devagar com andor. Nós só vamos ter mais clareza sobre o futuro fiscal do Brasil quando a regra for aprovada no Congresso. Sabe-se lá como ela será aprovada. Também quando o governo for capaz de provar que os números ali apresentados são viáveis, o que inclui um nada desprezível incremento de arrecadação da ordem de algumas centenas de bilhões de reais todos os anos. E claro, quando o Banco Central anunciar a sua decisão para a Selic na próxima reunião do Copom, que está marcada para acontecer nos dias 2 e 3 de maio. Isto posto, fatos são fatos. E o fato é que o Ibovespa subiu hoje 4,29%, terminando o dia nos 106.214 pontos, a maior alta dos últimos 6 meses, desde o segundo turno das eleições, quando o mercado vislumbrou ali uma possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro, o Ibovespa não subia tanto. Eu coloco na tela agora para a gente dar uma rápida olhadinha a fotografia do dia, né? Olha que impressionante esse mapa dos ativos. Você que está junto com a gente pelo YouTube e também pelo Spotify, pode dar uma olhada aqui no mapa dos ativos do Status Invest que eu estou colocando na tela. Você vai ver duas ilhotas vermelhinhas ali, BIF3, que é Minerva, e as unidades da Taesa, que caíram hoje. Todos os outros papéis terminaram o dia em alta e boa parte deles viveram altas robustas nessa terça-feira. O dólar também deu sua contribuição, tá? No pregão de hoje, a moeda americana recuou 1,16% e voltou aos R$ 5. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,0072. No arredondado ali é R$ 5,01. Para ajudar a gente a entender o que aconteceu nesse pregão, que é meio que histórico até, né? Eu trago para a nossa conversa o Sérgio Machado, que é sócio-gestor da NCH Capital, e o João Daronco, analista de ações da Suno Research. Deixo uma boa noite primeiro para você, Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Já é de casa, né? Tudo bem por aí? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e mais uma vez me botando na fogueira, né, para não perder toda Esses são os toda dias em que eu penso em você. Eu falo, cara, vou você mandar um escolhe WhatsApp pro você Sérgio. escolhe a dedo. Não, hoje Quem eu, hoje, assim, quem primeiro oi. só um segundinho, que eu também empurrei para a fogueira hoje foi o João Daronco. João, tudo bem com você? Me ouve bem? Boa noite. Boa noite, Greg. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Ô Ok. Sérgio, sei que você já está engatilhado aí, vai que vai. Então, esse dia de euforia no mercado é para tanto? Bom, me lembra sempre a música do Síndico, né, "Me dê motivo". O mercado estava querendo isso, não vem de hoje. Se lembra que a gente já conversou no passado que a gente tinha uma situação muito o país estava numa situação extremamente, diferenciada para positivo, né, uma inflação cadente, a gente já vem falando isso, indicando para baixo, um desemprego tranquilo, né, tudo vinha bem. E o próprio mercado vinha com uma lua de mel, esperando, que o governo mostrasse, né, a sua face. E ele demorou, houve muito ruído, e com isso o mercado foi botando prêmio nos ativos, né. Você se lembra que no começo do ano tinha uma expectativa de queda no primeiro trimestre, né, de juros, e depois de uma certa altura jogaram para o segundo semestre. Então, de alguma forma, o que fica
o que fica hoje para mim é muito o estopim. Quando a gente está numa situação tão tensa como a gente tem vivido nos últimos 3 meses, nesses 100 dias de que mais pareciam 100 anos de solidão, né, aquela coisa que só chove e não acaba nunca. Hoje eu lembrei também, tinha uma citação que eu sempre gosto, que era do senador Pinheiro Machado, que ele falava: "Nem tão depressa que pareça afronta e nem tão devagar nem tão devagar que pareça afronta e nem tão depressa que pareça medo". Então Uhum. hoje para mim isso daí tem um paralelo, assim, falar, o arcabouço ele não é tão ruim como podia ser, nem tão bom como a gente gostaria, mas passa uma maionese nele e vamos engolir. E com isso, a bola de cristal, né, o plim que fez foi esse número do IPCA, né. É engraçado porque é isso, o mercado se mostra, que ele estava pronto, né, a gente vinha, pô, falando, alertando, cara, por que isso, né, inclusive questionando por que o governo abriu uma guerra contra o Banco Central, sem mostrar o lado dele ou alguma das suas armas, né. Então, eu acho que é isso aí, é uma explicação meio assim, chegou uma hora que o mercado gostou e foi. E aí também, uma outra coisa que eu sempre falo, a gente tem que ouvir o mercado, que a gente fala, ele fala conosco, é que note que os ativos, vinham fechando o prêmio. Você pega as NTN-Bs, que chegaram a 6,5 quase, as curtas abaixo de 6. Você pega as curvas pré, baixando. Você pega os prêmios, né, mesmo dos ativos, privados, se bem que eu gosto de olhar banco, porque ativo privado está com muito ruído ainda por causa de Americana. Mas banco fechando spread, ou seja, os prêmios começavam a ser fechados e parecia que tinha alguém fora da curva, né, que era a bolsa. Que a bolsa, e é engraçado que assim, as pessoas falam: "Tá barato, tá barato, tá barato", a maioria da barata, né, mas tá barato, tá barato, tá barato, e ninguém comprava. E aí começa Sim. também a acontecer aquela maldade, né, que o mercado às vezes, eh, tripudia de algumas posições, né. Você teve aí alguns players grandes falando: "Ó, desisti, a bolsa acabou e tal". E a gente sabe que é assim isso, né, o touro só aflora quando o último urso se entrega, né, então na hora que o cara se entregou, abriu espaço. Então, mas uma coisa que eu acho que é muito importante é que, o mercado tem muito essa coisa de, eh projetar a última inflação, a última informação. Então agora, Uhum. pô, eu vejo: "Não, agora a bolsa é 120". Calma, muita calma nessa hora, a gente está fazendo Devagar com andor, né? É esse exatamente, o espírito. João, exatamente. eu queria sua análise sobre o que aconteceu hoje e o Sérgio está alertando a gente aqui para a galera que está muito empolgada segurar um pouco a onda. Na sua visão, o que precisa acontecer para que o Ibovespa siga esse galope de rumo aos 120 mil pontos? Você acha que isso é provável? É difícil falar se vai ser provável ou não, tá? Algumas coisas, ao meu ver, deveriam acontecer para que a gente conseguisse dar continuidade no movimento que aconteceu hoje, que a gente teve hoje, né? O primeiro é alguma sinalização um pouco mais concreta sobre uma possível queda da Selic do curto prazo. Acho que isso traria um pouco mais de volume para a bolsa e principalmente também relacionado a juros longos. Quando a gente pega os juros hoje do Brasil, não me parece plausível um país da forma que o Brasil se financiar com 6% real, como a gente tem sido feito, está sendo feito, né? Então, em algum momento, eu vejo esses juros caindo, indo muito mais para uma média histórica, e isso seria, assim, para mim, um trigger que realmente traria algo concreto para a Bolsa, não uma informação que amanhã mês que vem pode se reverter ou não, tá? Mas para mim esse é o principal gatilho. E aí o segundo ponto, que eu acho que assim, o mercado reagiu muito bem, né? A toda a queda da incerteza e uma possível redução das curvas. Mas um outro ponto também, que o Sérgio até já mencionou, é a questão que o mercado estava muito deteriorado
né? Quando a gente pega o earnings yield do Ibovespa, é o menor em muito tempo, né? Peraí, explica o que é o earnings and yield do Ibovespa. Basicamente seria o yield dos lucros das empresas é o inverso do PL, né? Então, o preço-lucro, se a gente faz o inverso do preço-lucro, a gente teria o earnings yield, tá? Então, por exemplo, um PL de 4 vezes seria um earnings yield de 25%. Mas é isso. Eu acho que é um momento em que o mercado começa a precificar que o cenário está melhor do que achava-se que estava, e a gente também estava com uma bolsa muito deteriorada, que precificava um cenário muito ruim. Eu acho que assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Ainda assim, a gente tem grandes incertezas em relação ao Brasil, mas dá um respiro. Você acha, João, que o arcabouço fiscal finalmente virou, de certa forma, assim? Porque quem bate o olho no número hoje, faz uma análise rasa ali, fala, nossa, será que o mercado caiu de amores pela regra fiscal? Qual que é a sua visão sobre isso? Já tem o quê? 3 semanas, 2 semanas que o mercado digerindo essas informações, né? Sim, acho que assim, não era tão ruim quanto o mercado esperava, mas, ao meu ver, tem que se provar ainda, tem que se mostrar qual que é o método que vai ser utilizado e se isso realmente vai dar conta da situação. Então, acho que dá para ter aquela primeira cor sobre como é que vai ser, mas ainda nada definitivo e estrutural. E você, Sérgio, você falou que o mercado passou uma maionese, né, nesse arcabouço fiscal. Entendi que beleza, hoje foi o dia de engolir ele com um pouco mais de otimismo, mas você acha que a situação pode melhorar ou tudo que o arcabouço fiscal tinha para entregar de otimismo no mercado já foi entregue? Eu acho que, na verdade, o arcabouço é engraçado. A gente, lendo nos últimos dias, né, que infelizmente a gente segue com resquícios da divisão do país, né? Você tem uma visão política muitas vezes entremeada nas análises, mas se analistas técnicos e um pouco mais centro, eles questionam muito a continuidade, né? Inclusive tem análises que você teria que ter uma inflação de 7%, com isso o arcabouço seria viável ou factível. De qualquer forma, e por outro lado, tem os defensores que acham que é uma beleza, está feito, vai dar certinho. Primeiro, nós não temos nem o arcabouço efetivo, né? Precisa passar, ainda tem que passar no Congresso. Você de lá tem algumas indicações no Marinho mais positivas, você tem algumas indicações negativas, você tem, não podemos esquecer que no meio desse imbróglio se jogou o marco de saneamento no meio, tá certo? Que isso daí Sim. gerou mais ruído, né? Porque no fundo, além de não entregar o novo, estragou o velho, né? Eu acho que no caso do marco tem quase que uma unanimidade que é um retrocesso você manter só estatal, vamos dizer, num problema que ele transcende economia, qualquer coisa, é mais humanitário, né? Você ter 50% da população não ter acesso a saneamento. Então, eu acho que tem esse ruído todo. O governo tem tentado, desde o primeiro dia da eleição, mostrar um cacife que ele não tem, né? Ou seja, ele não tem aquele rolo compressor que ele tinha no passado no Congresso. Né? As negociações hoje são muito mais custosas em todos os sentidos. Né? Então, eu acho que a gente tem que aguardar. O que de alguma uma forma fica é que, de repente, é aquilo que eu falei. Vai vir uma coisa que não é tão boa assim, mas não é tão ruim assim. Então, de repente, me dê um norte, né? Se a gente tiver um norte, você pode avaliar, efetivamente, são esses os pontos, ó, ele vai pegar a receita aqui, aqui, fecha a conta, não fecha. Se não fecha, vai bater aonde? Vai bater em endividamento ou vai bater em inflação? Você vai ter algum tipo de problema? Como é que vai o nível de atividade? O juro vai conseguir cair tão rápido ou não? E com isso a gente conseguir ter um cenário. Eu acho que o mais enlouquecedor nesse período foi essa incapacidade da gente desenhar cenários
minimamente né, confiáveis, porque a gente trabalhando muito com hipóteses e meias palavras, né? Porque só agora no final, há muito pouco tempo, que começa o arcabouço efetivamente ser mostrado. A gente não pode esquecer que uma parte dele ainda é um PowerPoint que tinha umas coisas meio estranhas, né? Então, falta a gente ter um papel assim, ó, ter um papel começo, meio e fim, passou, foi aprovado, vamos aplicar. Gente, não se esqueçam de sentar o dedo no like, não se esqueçam que aqui na descrição do nosso conteúdo tem o guia do imposto de renda para investidores 2023, está atualizado, tá? Não se esqueça, está aqui na descrição do nosso vídeo, também está na descrição do nosso podcast, você que faz o download de graça, e aí você não corre o risco de cair nas garras do leão, porque ninguém merece pagar imposto, a não ser que você seja daqueles que adora pagar imposto. Se você adora pagar imposto, eu acho que esse não é para você. Agora, se você está querendo não correr riscos aqui, faz o download, é de graça, de verdade, está atualizado, ele é didático, vai te ensinar passo a passo a declarar os seus impostos com os seus ganhos na bolsa, com os seus ganhos na renda fixa também, tá? Tá aqui na descrição, a Suno sempre ajudando o investidor brasileiro.